Aproveitando, te perguntar um negócio pra vocês, estou meio de 3 físio. O que vocês acham do kinésio? Cara, porque... soltou polêmica no ar. Não soltei. Eu falei, eu não sei. Eu nunca usei, mas eu vejo muita gente usando. Você tá dizendo. Pra quem tá ouvindo, são aquelas faixas coloridas que a gente vê nas Olimpíadas os atletas usando. Isso. Vai ter muito fisioterapeuta dizendo que não tem evidência científica disso, mas eu acho que ele pode ser muito bem indicado e funcionar muito bem para alguns casos. O que não existe de evidência para kinésio é para redução de escala analógica de dor. Então, a revisão sistemática mostrou que, comparado com, obviamente, outras terapias, é um efeito na escala de dor, no efeito de menos de 2, assim, de 1 e pouco para um tratamento de, 3 meses somente com kinesioterapia. Entendeu? Quem faz um tratamento de 3 meses só com kinésio? Né? Exatamente, mas é isso que a revisão recente, alguns anos atrás, mostrou. Então, mas eu concordo, eu acho que ela tem validade como uma ferramenta. Explica aí, Franco, como que ela funciona... Como que ela poderia funcionar como ferramenta útil, de fato? Cara, acho que a primeira coisa é entender que, assim como alongamento, kinésio não é o tratamento, não é a solução, assim como várias outras coisas. O tratamento ele é multimodal, grande parte das vezes. Isso. É uma ferramenta. E ele depende do entendimento, primeiro, do mecanismo, para correção e ajuste do mecanismo, que para cada condição vai depender de um determinado conjunto de fatores. Você está dizendo que você corrige pé pronado com kinésio? Caralho, ó, os caras já... Você põe ele pro lado assim, pra ele dar uma supinada? Cara, eu tô começando a usar bandagem rígida ou então pensando em tala gessada, acho que é uma boa. Não, mas em algumas condições dá pra gente pensar em usar kinésio ou como uma ferramenta de estabilidade. Então, vou dar um exemplo que Coban e kinésio funcionam muito bem, corredor de montanha com pré-tape ali para evitar um entorse ou minimizar a consequência de um entorse. Pô, super válido. Que nem jogador de futebol usa, né, no tornozelo. Né? Então, para essas situações, ela dá uma certa mobilidade associada à estabilidade. Pode ser bacana. Assim como o efeito compressivo também, assim, né? Aumento de propriocepção, facilitação. Mais do que o efeito mecânico puramente também. Né? Percepção de limite, então muitas vezes só da pessoa sentir que está tracionando, está chegando perto do ponto de risco dela, pode ser bacana. Então você dá para a pessoa a autonomia do até onde ir, você tem mais uma via de lembrete. Então cabe muito mais ao terapeuta escolher como que ele vai usar aquela ferramenta do que botar na culpa funciona ou não funciona. Sim. Porque se você pegar ser um negócio sim ou não, né? Polarizado, né? Sim. Mas é isso, usar ela como única modalidade de tratamento, você está fadado ao fracasso. Legal os assuntos polêmicos assim. Então, assim, dando uma resposta clara, assim, kinésio funciona para... Só kinésio funciona para dor? Não, só kinésio não vai funcionar para dor. Tá. Então... essa é a resposta que a gente consegue. Aí é isso, ela funciona como uma ferramenta dentro do que você entender que do estímulo que você quer dar, enfim. Cara, vou tentar dar um exemplo prático aqui. Imagina a pessoa que está com dor para fazer um determinado exercício tal qual agachamento, dor no joelho, dor anterior, que é super comum. E você sabe que naquele momento talvez seja importante para a pessoa continuar agachando, mas se ela continuar provocando a dor não vai melhorar. Então, como que você balanceia isso? Dependendo, você pode escolher usar kinésio como esse lembrete aí do limite dela. Do limite. Então você põe com uma alta tração chegando próximo daquilo, que aí vai servir de alerta. Tracionou a primeira pele, ela sabe que opa, é até aqui. É mais uma ferramenta. Não quer dizer que a gente vai usar sempre, mas é um recurso que poderia ser usado. Talvez tenha outros tão bom quanto. Né? Assim como você pode delimitar o limite com a kinésio, você pode colocar o banco como referência até essa altura. Sim. Não importa. A via que você vai usar não importa se você tem um princípio para aquilo. Certo. Muito bom.